O governo Lula decidiu colocar sob sigilo os dados dos voos solicitados pelo Ministério da Justiça nos jatinhos da Força Aérea Brasileira para transportar os ministros do Supremo. A informação é do jornal Gazeta do Povo. Em resposta ao jornal paranaense, o ministro da Justiça, Flávio Dino, alegou que a solicitação de uso das aeronaves da FAB teve como objetivo garantir a segurança dos ministros do STF devido a ameaças que teriam sido identificadas contra os magistrados. Neste ano, os jatinhos da FAB já fizeram mais de 50 viagens, a maioria delas com apenas um passageiro. O custo já supera os R$800 mil. Alexandre, adivinha, dos 11 ministros do STF, quem mais viajou até agora? O seu homônimo aí, ministro Alexandre de Moraes. Pois é, eu de novo vou levantar lembranças aqui dos tempos em que a gente encontrava o ministro do Supremo no aeroporto, embarcando, tranquilo. Eu mesmo já encontrei agora recentemente não, mas na atual composição, eu já encontrei em aeroporto Gilmar Mendes, já encontrei Fux, né? Mas era habitual. Agora eles não conseguem passar no aeroporto, entrar na rua. No aeroporto ninguém fica sabendo que eles entraram, tem que passar pelo saguão escondidos, né? Mas não passam no saguão, né? Eles vão lá para a base aérea para sair, né? Agora, segurança deles, ok. Mas o avião foi comprado com o dinheiro dos nossos impostos. O avião é nosso. O avião é do patrimônio do público, né? Então, o público teria o direito de saber, né, o número de viagens, quanto está gastando. É aquilo que a impopularidade está obrigando os ministros do Supremo a fazer. É lamentável. É um sinal para eles de que a maioria não está aplaudindo o que está sendo feito no Supremo, né? Porque de vez em quando eles dizem que está todo mundo gostando, a maravilha, né? As pessoas estão acompanhando, leem a Constituição e veem o que está acontecendo. O Supremo hoje, que é primeira instância e última instância ao mesmo tempo, que é vítima, acusador e julgador ao mesmo tempo, que faz julgamentos virtuais, e as pessoas ficam assustadas com isso, porque isso não significa Estado democrático de direito, né? Aí tem que viajar anonimamente, sigilosamente, com aviões da Força Aérea Brasileira embarcando e desembarcando em bases aéreas sob a segurança dos sentinelas das bases aéreas. É o preço, né? Temos que voltar aos quadros constitucionais vigentes, como eu ouvi lá atrás, quando eu era adolescente. Paula. Cris, só nesse ano, então, os jatinhos da FAB fizeram um pouco mais de 50 voos, 54 voos, levando, né, alguns só um passageiro, ao custo aí de R$800 mil. E segundo a reportagem da Gazeta, foi revelado que os voos dos ministros, então, do STF, eles são camuflados, né, com a classificação de voos aí, eles colocaram entre aspas, né, à disposição do Ministério da Defesa, né, para não mencionar o nome dos ministros, e são voos que estão arranjados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que vale lembrar, então, aí um forte candidato ao cargo de ministro do STF, né, Cris? E justo quem, né, Paula? O ministro Flávio Dino, que apagou as imagens, ou seja, ele destruiu provas do que esse próprio governo do qual ele faz parte diz ter sido um golpe de Estado. Então, veja, eles apagam provas, eles se recusam a dizer por que apagaram, se recusam a dizer o que continham naquelas imagens, né? Não são indiciados pelos comparsas, lá pelos cupinchas da CPMI do 8 de janeiro, dos cupinchas pró-governo, e aí depois vem dizer que precisa deixar em sigilo os voos dos jatinhos dos ministros, que por sua vez precisam voar nesses voos sigilosos, porque senão eles vão ser agredidos pela população. É muito estranho, né? É estranho para dizer o mínimo. Aí eu estava lembrando, enquanto o Alexandre falava, de quando isso começou. Não tem muitos anos, mas foi com o ministro Lewandowski, num voo de carreira, não gostou de ouvir de um passageiro que estava no banco do lado que o STF é uma vergonha.
pois o STF é uma vergonha e continua sendo cada vez mais. O Lewandowski se aposentou, mas com certeza está na lista dos que voaram aí de forma privativa nesses jatinhos, nesses voos secretos aí do ministro Flávio Dino. E quantos outros, né? Alexandre de Moraes tem que voar aí sozinho, porque se entrar numa fila de aeroporto vai ter que ouvir talvez o que não gosta, né? E revidar chamando as pessoas de bandidos. E aí quando é filmado ele pega e abre um inquérito para dizer que o agredido foi ele. As imagens também não apareceram, né? Que engraçado, as imagens deles nunca aparecem. As imagens que podem provar que o que eles dizem é verdade nunca aparecem, para deixar a gente sempre com aquela dúvida de que foi uma narrativa, foi uma historinha inventada para convencer os tontos que se deixam convencer, porque nós não. A gente está sempre aqui questionando e temos o direito de questionar. Pelo menos ainda não aboliram de vez a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no Brasil. Então, é muito preocupante que isso aconteça. E aí vamos falar dos gastos também, né, Paula? Quase R$1 milhão para ministro ir passear no fim de semana com medinho de enfrentar a opinião pública nos aeroportos e nos voos comerciais. R$1 milhão? Será que não ajudava parte dos pobres que Lula diz defender? Será que não conseguia dar um pouquinho a mais do que aqueles R$18 que deram de aumento no salário mínimo e saíram se vangloriando, dizendo que deram um aumento no salário mínimo? É muita hipocrisia esse governo. Está com um rombo gigantesco. Em agosto já era de R$100 bilhões. Agora a gente vê notícias aí, Haddad, Simone Tebet já dizendo que parece que o rombo é maior do que imaginavam. Parece? Eu tenho certeza. Com 39 ministérios, esse monte de cupincha pendurado no governo, as carretas furacões internacionais aí sem parar. Agora deu uma paradinha por causa da cirurgia do Lula, mas toda hora indo para hotel 6 estrelas e fecha andar inteiro de hotel, 2, 3 carros, 5 carros, 10 carros para conseguir levar a comitiva, a imprensa internacional de queixo caído, até a mídia militante internacional de queixo caído, com o estilo nababesco de Dona Janja e seu Lula. E agora, depois desse último vexame diplomático aí em relação a Israel, eu acho que vai ficar cada vez pior a situação deles no exterior, mas que vão continuar gastando, a gente sabe que vão. Então precisamos olhar para o gasto e para essa hipocrisia, não só de dar jatinho particular para esses ministros, como esconder que voaram. Nós estamos de olho. É isso aí, Cris. Por enquanto, seguimos com liberdade de imprensa para questionar a farra do dinheiro público, né? Silvio, também quero te ouvir. Inclusive, o jornal Gazeta do Povo questionou o ministro Flávio Dino sobre o uso das solicitações de jatinhos da FAB e aí ele alegou como justificativa a questão da segurança dos ministros que estariam sendo ameaçados. Algo bastante vago, né? Paula, você usou o verbo questionar. Nós temos o direito de questionar porque nós pagamos. Essas aeronaves, o combustível, a hora de voo da tripulação e tudo mais, é dinheiro do pagador de impostos. Isso é do brasileiro. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão ministros. Os ministros do governo Lula estão ministros, eles não vão ficar lá para sempre. É o pagador de impostos quem sustenta o nosso governo e, por consequência, os 3 poderes. Então, nós temos o direito e o dever de cobrá-los. Então, quer dizer, então, que agora os voos são secretos, ultra secretos até, porque nem o trajeto a gente fica sabendo, como foi descrito agora, eles embarcam na base aérea por caminhos diferentes. Bom, os julgamentos são secretos, nem os advogados têm o direito, né, de olhar olho no olho para o seu magistrado, o magistrado que está julgando um réu que eles defendem. As plenárias são virtuais, no caso do julgamento do 8 de janeiro, não é mesmo? Sendo que eles são a maioria é egressa da advocacia, um desrespeito aos profissionais da advocacia. Até a OAB, tão omissa em relação ao que acontece no Supremo Tribunal Federal, aos atropelos constitucionais de cima para baixo, até a OAB dessa vez se manifestou. Tudo é oculto, menos quando eles querem falar mal do Brasil, menos quando eles querem atacar a direita, quando eles querem manifestar o desejo pela mordaça nas redes sociais. Isso eles fazem à vontade, em Paris, em Nova York, em Lisboa. É para lá, é lá onde eles vão, é lá
em Nova York, onde o ministro que atualmente preside a corte, Luiz Roberto Barroso, se sente à vontade para dizer perdeu o Mané. É o que nós assistimos. Depois, o ministro Alexandre de Moraes se sente à vontade também, ao lado do ministro da Justiça, militante histórico do Partido Comunista do Brasil, que o ministro Alexandre de Moraes disse recentemente não existir comunismo, é história de velhinhos, é narrativa. Ao lado do ministro que militou pelo Partido Comunista do Brasil, ele ouve o ministro Flávio Dino dizer nós temos que ter uma única narrativa sobre o passado e um único caminho, uma única narrativa em relação ao futuro. E todos batem palma. Vamos lembrar que no dia 30 de junho, logo depois da sessão que tornou o presidente Jair Bolsonaro inelegível no Tribunal Superior Eleitoral, 3 ministros da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, Floriano Marques e André Ramos Tavares, esses 2 últimos recém-chegados e indicados por Alexandre de Moraes, pegaram um voo para São Paulo 2 horas depois do término do julgamento com o ministro Fernando Haddad da Fazenda. Acho que posso encerrar por aqui.